100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia, 7 em ponto. Hoje é quinta-feira, 22 de agosto de 2019. E vamos aos destaques do programa. O governo anuncia plano para privatizar 9 empresas estatais. Crianças de 6 meses a 1 ano devem ser vacinadas contra sarampo a partir desta quinta. Supremo decide que União pode bloquear repasses voluntários a estados. Bolsonaro diz que ONGs podem estar por trás de queimadas na Amazônia para chamar atenção contra o governo. Frutas e hortaliças devem custar menos para consumidores. Dólar comercial em mais um dia de ligeira queda, cotado a R$ 4,03. Arroba do boi gordo estável no estado do Rio, negociada a R$ 143 à vista. Saca de 50 quilos do açúcar cristal, cotada a R$ 60,36, mais 0,12% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campus 99797-1007. Mix Notícias. Temperatura no momento 18 graus e máxima do dia prevista para 23. Sol com algumas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. E no trânsito, 28 de março, esquina com Beira Valão, uma certa lentidão devido a um carro acidentado no sentido Parque Santo Amaro. O fluxo é normal na rotatória próxima ao Shopping Estrada, também sem retenções. Fluxo mais intenso na Beira Valão, nas proximidades do Mercado Municipal, em ambos os sentidos. Pontes da Lapa e Leonel Brizola tem movimentação maior no sentido centro. Saldanha Marinho da Felipe Web até a Rua Marechal Floriano, fluxo intenso, como também em toda a extensão da 28 de março, sentido Jockey Centro. 7 de setembro, da Felipe Web até a Rua dos Goitacazes, também com boa movimentação. Já na BR-101, fluxo de veículos é intenso no sentido Niterói, com retenção de momento apenas na chegada da Ponte Rio-Niterói. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo. Juntos o melhor Mix. Mix! O governo federal anunciou ontem um plano para privatizar 9 empresas estatais. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto após uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Segundo a secretária especial do PPI e o secretário de Desestatização, o plano do governo envolve as empresas como Telebrás, Correios, Codesp, Dataprev, entre outras. A viabilidade do plano, contudo, ainda depende de análise do BNDES. Todas as crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas contra o sarampo em todo o país a partir de hoje. O alerta foi feito ontem pelo Ministério da Saúde, prevendo que a medida deve alcançar 1.400.000 crianças que não receberam a dose extra, chamada de dose zero, além das previstas no calendário nacional de vacinação aos 12 e 15 meses. Foi enviado o total de 1.600.000 doses para os estados que o Ministério considera suficientes para intensificar a vacinação do público-alvo mais suscetível a casos graves e óbitos. A ação é indicada como resposta imediata em decorrência do aumento de casos da doença em alguns estados. Mix Notícias. Por unanimidade, o STF decidiu ontem que é constitucional a União bloquear repasses voluntários a estados e municípios caso eles não cumpram seu dever de instituir e arrecadar tributos locais. O argumento de que o bloqueio dos repasses feriria a independência fiscal dos entes federativos, uma vez que os repasses obrigatórios não são abrangidos pela norma, foi rejeitado pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, seguido por todos os demais. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que ONGs podem estar por trás de queimadas na região amazônica para chamar atenção contra o governo do Brasil. O presidente não citou o nome de ONGs e, questionado sobre as alegações, disse que não há registros escritos sobre as suspeitas. Segundo o INPE, a Amazônia concentra 52,5% dos focos de queimadas de 2019 no Brasil. Já o presidente da ONG WWF Brasil disse: é uma declaração leviana e irresponsável. Quem ele acha que está enganando? Os 10 municípios com maior foco de incêndio esse ano na Amazônia são os mesmos 10 municípios que têm o maior número de desmatamento. Só não vê quem não quer. Mix
A baixa de preços das frutas e hortaliças no mês de julho nas principais ceasas do país deve refletir positivamente nos setores varejistas para os consumidores diretos, ou seja, o custo no varejo também será menor. A análise foi divulgada no início da semana pela Companhia Nacional de Abastecimento. O tomate é apontado pela pesquisa como um dos destaques em quedas de preços, juntamente com cenoura, cebola, batata, banana, laranja e melancia. Até o final de agosto, o inverno deve intensificar a oferta aos mercados e tornar os produtos mais baratos. Utilizando a tecnologia de imagem por satélite de processamento de dados espaciais para identificar a supressão ilegal de vegetação, o programa Olho no Verde estabelece parcerias com as prefeituras para combater o desmatamento ilegal no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é da Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade. O município interessado em participar precisará fazer inscrição junto à Secretaria. Todos os resultados obtidos referentes aos alertas vistoriados pelas prefeituras serão encaminhados à coordenação do programa. Mix Notícias. A Academia Campista de Letras, com sede no Jardim São Benedito, está diversificando sua programação. O próximo evento acontece sábado às 3h30 da tarde, direcionado principalmente ao público infantil. Será o lançamento do livro Porque os Pais Dizem Não, da escritora Silvia Márcia Cruz Peçanha, com entrada franca. O presidente da Academia, Epson da Rocha Freitas, afirma que as atividades de agosto ainda fazem parte da programação pelos 80 anos da Academia, completados no dia 21 de junho. E o Brasil está sendo representado por um aluno de Campos na 45ª edição do World Skills 2019, maior Olimpíada de Profissões do mundo. A partir de hoje até o dia 27, na cidade de Kazan, na Rússia, Ralph de Souza Crespo, do Senai, disputará a ocupação soldagem e terá que demonstrar suas habilidades individuais e coletivas. Ele está relacionado entre os melhores estudantes de 63 países, disputando em 56 modalidades. Segundo a Firjan, o campista terá que responder aos desafios de suas ocupações dentro de padrões internacionais de qualidade. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Uma nova convocação do concurso 2014 da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para soldados foi feita na última terça-feira. A publicação está no Diário Oficial e diz que os 265 candidatos chamados terão de apresentar documentos de 26 a 29 de agosto no Centro de Recrutamento e Seleção de Praças. A partir dos comparecimentos e confirmação documental, será feita nova convocação para o início das aulas. A relação completa está no Diário Oficial. Integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil e de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, com direito ao regime adicional de serviço, o RAS, estão com créditos referentes aos meses de junho e julho, depositados nas respectivas contas desde terça-feira. O governo estadual informa que estuda a criação de uma data fixa para o pagamento mensal do extra. Publicação no portal do governo explica que as horas extras dos profissionais das 3 pastas eram quitadas com recursos financeiros do Tesouro Estadual, mas agora são pagas com verbas do Fundo Estadual de Segurança Pública. Mix Notícias. Processo seletivo de ingresso nos cursos técnicos de nível médio e o concurso vestibular para ingresso nos cursos de graduação estão com inscrições abertas pelo IFE até 30 de setembro, pela internet ou no campus ofertante. São 3.508 vagas para o primeiro semestre de 2020, distribuídas em Cambuci, Maricá, São João da Barra, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Campos Itapiruna, Macaé, Quissamã, Santo Antônio de Pádua e Cordeiro. Ao candidato são exigidos CPF, documento oficial de identificação com foto e e-mail. A prova objetiva será aplicada no dia 1º de dezembro. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais está promovendo desde terça-feira, no estado do Rio, a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Chamado de Dia D, a iniciativa é desenvolvida em parceria com a Subsecretaria de Fiscalização do Trabalho do Ministério da Economia e contemplará diversos municípios fluminenses até o dia 19 de setembro. O Dia D é considerado uma das ferramentas mais importantes na empregabilidade de pessoa com deficiência, além de intermediar vagas de emprego. Ele esclarece questões trabalhistas e capacitação para o mercado de trabalho. 100.7 Mix.
O governo do estado do Rio de Janeiro está se desdobrando no combate à sonegação de ICMS de combustíveis, tendo como alvo principal o etanol. As ações estão sendo intensificadas através da Operação Fecha Fronteira, desde o último dia 15, coordenadas pela Secretaria de Fazenda, sob argumento de que quem comercializa combustível sem nota fiscal ou com nota adulterada promove concorrência desleal com os postos que compram com a documentação regular. A Secretaria explica que as ações são integradas com as polícias militar, civil, rodoviária, federal e o Ministério Público Estadual. Auditores fiscais da Receita Federal fizeram ontem manifestações em várias cidades do país contra o que chamam de interferências políticas nas investigações do órgão. Segundo o Sindicato Nacional da categoria, os atos são uma resposta aos ataques que os auditores fiscais e a Receita estariam sofrendo nos últimos dias. Como numa ação orquestrada, representantes do governo federal, parlamentares, ministros do TCU e da Suprema Corte têm mirado artilharias a um dos órgãos centrais da República, diz o Sindifisco em comunicado. Mix Notícias. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi vaiado pelos participantes da Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima, realizada em Salvador. Nesta quarta-feira, os protestos ocorreram quando a cerimonialista do evento o convidou para subir ao palco. Além das vaias, alguns participantes da Semana do Clima exibiram cartazes com frases como "Floresta em pé" e "Mata Atlântica resiste". Este é o terceiro dia do evento, que segue até sexta-feira e reúne participantes de 26 países. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o governo apresentará brevemente ao Legislativo sua proposta de reforma tributária, contemplando um imposto sobre transações financeiras nos moldes da extinta CPMF. A recriação do tributo será uma opção a ser avaliada pelos parlamentares. A volta do tributo teria como objetivo diminuir a tributação sobre a folha de pagamentos, como forma de estimular a geração de empregos no país. E vamos às cotações. Dólar comercial em mais um dia de ligeira queda, cotado a R$ 4,03. Fonte Valor Econômico. Arroba do Boi Gordo estável no estado do Rio, negociada a R$ 143 à vista. Fonte Scott Consultoria. E a saca de 50 quilos do açúcar cristal, cotada a R$ 60,36, mais 0,12% ao dia. Fonte CPE Exalc. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, prorrogou de 30 de setembro deste ano para 30 de dezembro de 2020 o prazo para agricultores e pecuaristas renegociarem dívidas de crédito rural contraídas até o dia 15 de agosto deste ano. Mix Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que permite posse de arma em toda a extensão da propriedade rural. Como o texto já passou pelo Senado, seguirá para o presidente Bolsonaro decidir se sanciona, veta parcialmente ou veta definitivamente. A urgência do texto foi aprovada nesta terça-feira, o que viabilizou a votação da proposta diretamente pelo plenário, sem discussão em comissões. O direito ao porte é a autorização para transportar a arma fora de casa. O direito à posse só permite manter a arma dentro de casa. E reunião com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, líderes partidários concordaram em adiar as propostas de reforma política para 2022. Para valer nas próximas eleições municipais, seria preciso aprovar um projeto na Câmara e no Senado e sancioná-lo antes de outubro. Líderes consideraram o prazo inviável. Mix. O Senado aprovou nesta quarta-feira a medida provisória conhecida como MP da Liberdade Econômica. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e seguirá para o presidente Jair Bolsonaro decidir se sanciona, veta parcialmente ou veta a íntegra da proposta. Durante a votação desta quarta-feira, os senadores decidiram retirar da MP o trecho aprovado pela Câmara que permitia o trabalho aos domingos e feriados. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, o tema será discutido posteriormente via projeto de lei. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou ontem que o governo realizará estudos objetivos para analisar a possibilidade de privatização da Petrobras. A ideia tem o apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente da estatal, Roberto Castelo Branco. A iniciativa, no entanto, encontra resistência no Ministério de Minas e Energia, ao qual a Petrobras está vinculada. A pasta é contra a ideia de se desfazer completamente da empresa. Por isso, a privatização da petrolífera é tratada com cautela por integrantes do governo, que preferem focar nas outras estatais já anunciadas, como a Eletrobras. Mix Notícias.
As prefeituras dos municípios produtores de petróleo recebem nesta semana mais um repasse de royalties referente à produção do mês de junho, com queda acentuada. Para Campos, o depósito previsto para hoje é de R$ 26.613.460,29, uma redução de 24% em relação ao mês passado. Já em comparação com o mesmo período do ano passado, a queda no repasse para a Prefeitura de Campos corresponde a 37%. Os outros municípios da região também registraram quedas significativas. São João da Barra vai receber 26% menor que o depositado no mês de julho. Comparado ao mês de agosto de 2018, a queda é de 30%. Em meio a uma crise na saúde de Campos agravada pela greve dos médicos, o diretor do Hospital Ferreira Machado, Pedro Ernesto Simão, e o coordenador do setor de traumato-ortopedia da unidade, Rodrigo Luna Venâncio, entregaram ontem os seus cargos. Ernesto alegou motivos pessoais, enquanto Venâncio divulgou uma carta justificando e fazendo duras críticas à saúde municipal antes de sair. Venho, por meio desta, entregar o cargo de coordenação do serviço de traumato-ortopedia a esta direção de forma irrevogável. A falta de condições de trabalho, bem como a não entrega dos materiais licitados até a presente data, assim como o distanciamento existente com a Secretaria Municipal de Saúde neste momento, faz com que não tenhamos resolutividade no serviço e nos expondo ao caos. Mix. Juntos no melhor mix. Vamos ao esporte, mais diretamente ao futebol. Pelo Brasileirão em rodada atrasada, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 1-0 em Curitiba e tem agora o mesmo número de pontos do Flamengo e Palmeiras na parte de cima da tabela. Magistral. Assim pode ser resumida a atuação de Bruno Henrique ontem no Maracanã, em vitória do Flamengo pela Libertadores por 2-0 sobre o Internacional. Agora, na semana que vem, no Beira-Rio, o Flamengo pode até perder por 1-0, que vai às semifinais da Libertadores após 35 anos. E ainda falando da Libertadores, o River Plate joga hoje contra o Cerro Porteño pelas quartas de final da competição. E pela Copa Sul-Americana, o Fluminense vai a São Paulo enfrentar o Corinthians em busca de uma vaga nas semifinais da competição. Eu ouço a Mix. Agora nós vamos direto às ruas trazer informações com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, a equipe de reportagem está aqui no Parque Aldeia, na BR-356, e mais um poste em situação aqui crítica, somente seguro pelos vergalhões. Ontem nós fizemos uma matéria de José Carlos Pereira Pinto, com isso os nossos ouvintes começaram a mandar reclamação para o nosso WhatsApp, o 99797-1007. Conversando aqui com o pessoal, os moradores do Parque Aldeia, e todos eles já informaram que já fizeram essa reclamação à Enel várias vezes e está esperando o quê? Aconteceu uma tragédia, caiu o poste em cima de alguém? Você está com alguma reclamação? Mande o WhatsApp para Mix Campos, 99797-1007, e a equipe de reportagem vai conferir. Vamos voltar nas ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, a equipe de reportagem voltando do Parque Aldeia teve que entrar na rua Tenente Antônio Joaquim, aqui no Fundão, para pegar a ponte Alair Ferreira. E na esquina com a Ranulfo de Matos Fernandes, que é aquela rua que dá acesso à ponte, tem uma cratera, não é um buraco não, é uma cratera. Então ali é uma situação onde a pessoa tem que parar. A vantagem é essa, né? Porque o buraco é enorme, então mais um buraco atrapalhando aí a vida dos motoristas e são casos recorrentes em nossa cidade. Em breve a gente volta com mais informação. Aproveite, tem reclamação a fazer? Mande o WhatsApp para Mix, 99797-1007, e a equipe de reportagem vai até você. Mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A saúde não pode esperar. A equipe de reportagem da Mix está aqui no Hospital Ferreira Machado, onde o atendimento emergencial é o maior da região. E segundo apuramos aqui informações que a outra emergência do HGG está sem raio-x, o que sobrecarrega mais ainda o atendimento aqui no Ferreira Machado. E por falar em Ferreira Machado, ontem o diretor-geral e o diretor da Traumato-Ortopedia pediram exoneração. Inclusive o diretor de ortopedia alegou falta de recursos e outras necessidades, transformando aí esse impasse cada vez num caos na saúde. Também tentei ter a obtenção aqui da confirmação dos pagamentos, da gratificação, a promessa da Prefeitura dos 50%,
que não entraram por bloqueio na conta da prefeitura. A gente vai apurar melhor essa informação e trazer depois para você aqui no Mix Notícias 100.7. Você ouviu Mix Notícias. Mix.